Olá, seja muito bem-vindo novamente a uma nova aula aqui dentro do canal da Curaray Noritake Brasil. Eu sou o professor Rodrigo, do canal Professor Rodrigo 5W. E dentro de tudo que eu quero trazer para vocês, a informação mais chocante que tem aqui nessa aula é que sim, você já pode fazer as suas cimentações adesivas sem nenhum tipo de primer, sem nenhum tipo de adesivo. Óbvio que quando você pensa sobre isso, de imediato te vem à memória: ah, tudo bem, vou usar um cimento resinoso autoadesivo. Mas mesmo assim, para todos aqueles que existem no mercado, há necessidade de você usar um primer para metal, um primer para cerâmicas, comumente chamados aqui de silano. E veja, é possível agora que você não use eles mais. Mas para que você aproveitar cada vez mais os vídeos que estão aqui dentro desse canal, eu queria fazer um pedido para você apertar aí embaixo o sininho para ativar as notificações e já apertar para você seguir aqui o canal da Curaray. Vamos lá então para a gente entender. Olha só, vejam que eu estou projetando agora para você aqui o slide da apresentação da própria empresa, da Curaray, falando sobre o produto, e o slide inicial dele já diz: esqueça sobre os primers. Essa é a nova geração do cimento resinoso autoadesivo da Curaray e que, veja, começou lá em 2011, passando por uma nova versão em 2014 e essa geração nova em 2019, que está agora disponível para nós aqui também, com o nome de Panavia SA Lutin Multi. Todas essas gerações já contavam com o poder do MDP. O MDP é a molécula que foi inventada lá no início da década de 80 pela Curaray e que é comprovadamente uma super molécula adesiva que consegue formar sais, ou seja, ela se liga efetivamente com o cálcio da estrutura dental, ela tem radicais fosfatados capazes de fazer isso e tem também radicais capazes de se ligar a outros substratos, tais como primers metálicos, como óxidos metálicos também. Agora, olha só que interessante. De todos os momentos em que nós tentamos utilizar um cimento autoadesivo, pela toda a versatilidade técnica que é possível você utilizar, a grande questão que sempre pairou no ar era: putz, e aí? O que eu tenho que fazer nas minhas peças? Nos pinos, nas peças cerâmicas, inlays, onlays, coroas, no substrato, às vezes, de uma peça sobre implante, né, num componente sobre implante. E cada um desses indivíduos aí necessitava de uma técnica diferente. Isso, obviamente, podia trazer uma dificuldade para o clínico saber o que ele faz nessa peça de resina semidireta e nessa cerâmica IMEX, por exemplo, ou leucita, ou nessa peça de zircônia, era uma grande confusão. Então, todos os esforços da Curaray foram feitos inicialmente para desenvolver um MDP. Beleza, isso já foi há muito tempo desenvolvido. E depois de um tempo, você deve se lembrar aí que houveram tentativas de algumas companhias de colocar silano dentro dos líquidos adesivos, dentro dos sistemas adesivos. Só que esse silano acabava ficando ligado com monômeros resinosos que tem dentro do potinho do adesivo e não tinha toda a sua efetividade. Tem alguns estudos que comprovam isso para nós. Bom, a partir desse momento, então, a Curaray deu um passo importante. Além da questão do MDP, como vocês estão vendo aí na tela agora, eles partiram para o desenvolvimento de um silano de cadeia longa, que eles usam essa nomenclatura, né? LCSI. E a grande sacada que eles tiveram foi estabilizar esse silano longe em uma pasta diferente, por isso é um cimento que tem os dois tubinhos, né? Vou voltar aqui só para que você veja, ó. Ele tem dois tubos, tanto nessa versão que é de manipulação manual, quanto nessa de automistura. Eles destinaram esse silano de cadeia longa em um dos tubinhos que fica longe, que fica distante da parte monomérica que está no outro tubo.
Então veja que isso era uma grande, essa estabilização do silano dentro da pasta de cimento era uma estabilização muito difícil. Então você precisava, no momento em que você usava um produto que já tinha silano, você precisava utilizar um primer, né? um silano adicional, mesmo que o seu tivesse. E agora não. Agora você consegue fazer com que você não precise desses passos adicionais, justamente por essa grande sacada de colocar numa pasta diferente e estabilizar ele perfeitamente. Por isso é um silano de cadeia longa que consegue se estabilizar melhor. E além disso, você consegue fazer também que ele somente se ative no momento em que você vai fazer o uso. Qual que é o grande problema do silano estar tudo misturado numa coisa só? Você se lembra que todo silano ele precisa se hidrolisar para ele funcionar. Agora, quando ele está dentro de uma pasta única ou dentro de um líquido único, ali normalmente tem algum componente que vai fazer, mesmo que não se queira, essa hidrolisação acontecer e aí o silano acaba perdendo efetividade. Então, em muitos momentos, veja, você tem aqui um silano dentro da camada de cimento que não consegue se interagir com a superfície que tenha sílica, com a superfície de cerâmicas, aonde você poderia ter a grande efetividade. Então, essa foi a sacada deles. Vamos trazer esse silano para um novo mecanismo, uma nova pasta, uma nova localização dentro da pasta do Panavia Self-Adhesive, daqueles tubinhos, e proporcionar que ele tenha mais resistência à degradação, por ele ser um silano de cadeia longa. Aí você deve perguntar para mim o seguinte: Rodrigo, será que isso realmente funciona? Então eu trouxe aqui um estudo belíssimo para que você comprove cientificamente a veracidade dessa minha presunção aqui para você e para que você se certifique e tenha mais tranquilidade no momento de você usar. Bart Van Mierbeek é um dos maiores pesquisadores em adesão no mundo e esse estudo está publicado na Dental Materials em 2020, que é a melhor das revistas científicas para materiais dentários que existem. Então eu quero mostrar aqui para você os resultados desse estudo e aí depois você pode até fazer uso desse artigo científico, é super interessante. Mas vejam aqui, eu vou trazer um gráfico aqui para que você veja o seguinte. Entenda aqui comigo, esse Saulite significa o cimento, este cimento resinoso, em foco na nossa discussão aqui agora, utilizado com luz. Você faz a manipulação dele, neste caso aqui foram cimentadas barras de cerâmica à base de leucita, o Emprescad, lá da Ivoclar, foi cimentado e aí depois foi feito o teste de resistência de união através da resistência ao cisalhamento. Vejam aqui o resultado interessante que a gente consegue obter. A versão antiga do cimento, deixa eu voltar aqui, olha aqui, esta versão aqui, de 2014, ele precisava que você aplicasse o silano. E essa versão aqui permite você pensar que não é necessário mais utilizar o silano. Tá certo? Então vamos voltar lá. Então, os dois grupos que estão aqui do lado direito são aqueles que precisam do silano. A Curaray tem um silano chamado Ceramic Primer Plus. Beleza. E do lado esquerdo aqui da tela, esses outros dois são aqueles que não precisam do silano, a geração nova do Panavia Self-Adhesive, né, o Lutin Multi. Então perceba aqui comigo o seguinte, os resultados que nós temos. Quando ele foi utilizado no modo com luz, mesmo que ele seja dual, né, você aplica a luz, então vejam os resultados que nós temos. Aqui um resultado de teste de resistência de união imediata, uma resistência bem interessante, né? Acima de 30 megapascal. Aqui nós temos depois de 50 mil ciclos de termociclagem. Veja que a queda foi insignificante, os dados estatísticos mostram isso. E depois você tem o teste também mostrando esse mesmo cimento sem luz. Ou seja, imagine aquela situação clínica
que a peça está muito grossa, vai ter dificuldade de você conseguir fazer com que a luz chegue e mesmo assim nós temos resultados excepcionais. É lógico que o que mais vai interessar a gente questionar aqui é esse depois de termociclagem, porque não adianta só você pensar num teste de resistência imediato, você precisa saber ao longo do tempo para ver se realmente aquilo funcionou. E na hora que a gente olha, poxa, mesmo tendo essa diferença numérica, não é estatisticamente significante. Agora, olha só que interessante, quando você compara com a versão anterior desse cimento, e você vê aqui que ele não foi utilizado, não tem essa sigla CP, que é do Ceramic Primer, não foi utilizado aqui, olha o quanto houve de queda da resistência de união. Ou seja, se você trabalha ainda com a versão antiga, tem que utilizar o silano. Mas agora o que nós temos disponível no mercado não é mais essa versão antiga. Então, veja que se a versão antiga fosse utilizada com silano, aí sim você adquire uma resistência bacana, mas ela é estatisticamente similar a qualquer uma das versões que você use agora, com luz ou sem luz, entretanto, sem o passo adicional de ter que aplicar esse primer. Beleza, Rodrigo, entendi que nas cerâmicas ele funciona muito bem, mas sabe de uma outra coisa interessante? Este é um cimento, óbvio, autoadesivo, então eu preciso me certificar que ele tem a capacidade de união às cerâmicas, beleza, a gente já viu, mas eu preciso entender também, será que isso realmente consegue ter uma resistência de união interessante lá na onde ele precisa se unir à estrutura dental remanescente? Então vamos lá, esse estudo ainda traz mais essa informação aqui para nós, aqui embaixo. Ó. Olha só, e quando você tem todos esses cimentos em todas as situações que eles foram testados, você consegue sim uma resistência de união bacana, perfeitinha à dentina. Então, nesse momento, você entende comigo o seguinte, é um cimento que consegue se unir bem à dentina, que consegue se unir bem às cerâmicas, a parte cerâmica, mesmo que ele não possua silano, mesmo que você não tenha que aplicar o silano de forma separada, então há um benefício enorme no seu dia a dia. E por que será que isso acontece? Vejam só. A praticidade que você consegue é muito bacana, né? Então veja, você tem uma pasta e a outra pasta dentro desse cimento. Na pasta B, vamos chamar assim a pasta B, veja o que está incluído nela aqui, um monômero hidrofóbico, ou seja, não tem nada aqui que promova a necessidade ou a possibilidade desse silano se hidrolisar. Como não tem, ele se mantém perfeito, em um estado perfeito. Do outro lado, você tem monômeros hidrofílicos, você tem o que são aqui no caso o EMA, você tem o 10-MDP, que vão fazer parte daquele processo de união adesiva à estrutura dental. E aí veja que na hora que você faz a automistura, aí sim componentes hidrofílicos aqui conseguem fazer o processo de hidrólise daquilo que está na outra pasta, e aí na hora que você encosta essa mistura toda, tanto na cerâmica quanto no dente, quem for capaz de fazer o processo de união adesiva ao dente, e aqui está claro para nós que é o 10-MDP, ele forma esses sais, ou seja, essa união química que é responsável por aquele nível de adesão super suficiente que nós acabamos de ver. E do outro lado, o silano que estaria na pasta 2, né, na pasta B, que foi misturado, se hidrolisou, consegue fazer o processo de união à cerâmica. Então, esse é o mecanismo. Bora ver aqui então a aplicação disso clínica para que você veja dois casos que eu fiz e que já tem um acompanhamento de 6 meses, de 2 a 6 meses e que mostram resultados super interessantes. Veja, este é um primeiro caso, aqui está a situação inicial que nós nos deparamos clinicamente.
O paciente estava com a restauração provisória ali naquele local. Ó, e a partir do momento em que ele chegou para nós, nós removemos essa restauração provisória e partimos para um processo de união adesiva ali na parte inferior. Depois eu vou mostrar numa outra aula outros componentes, outros produtos da Curaray que você pode até fazer associação com este cimento, tá bom? Apesar dele não precisar de adesivo, quando você precisar, o Panavia Self Adhesive ele pode ser utilizado com um adesivo da marca, um adesivo universal da marca, que é o Clearfield S3 Bond Universal Quick. Tá? Não vamos nos confundir agora aqui, eu só quero trazer aqui o caso lá na frente para você. Eu fiz nesse caso elevação de margem gengival, depois que nós fizemos, ó, os dentes começaram a passar pela fase de preparo, e aí depois nós preparamos, moldamos, fiz o meu modelo para resinas semidiretas, até que as peças em resina foram confeccionadas, e aí a gente chega no momento exato da cimentação. Veja, aqui eu preciso garantir que tanto a peça quanto o substrato dental estejam devidamente tratados. Eu posso fazer um jateamento, vejam só, jateamento com óxido de alumínio, o que vai me promover um aumento da energia superficial e microcrateras que vão facilitar o processo de união adesiva. Caso você tenha interesse, você pode fazer o condicionamento seletivo da região de esmalte também. E na peça, nós vamos proceder com o mesmo jateamento. Perceba que depois desse jateamento, num processo tradicional, você teria que fazer no dente a aplicação de sistemas adesivos e na peça silano mais adesivo. E agora, de uma maneira super prática, apenas você insere o cimento, leva em posição, vai remover os excessos, aguardar aí cerca de 3 minutos para que o cimento possa fazer a sua reação com tranquilidade, fotoativar. Lembra que na onde não for possível você fotoativar, é possível que esse cimento tenha um resultado muito interessante também, mas que depois que você fez todo esse processo, veja, a sua cimentação já está perfeita, tranquila, realizada. Beleza, esse é um caso e aqui eu quero trazer um outro caso para você de uma paciente que chegou nesta situação, ó, então a raiz estava ali até com a hiperplasia gengival tampando, né, a sua aparência ali, mas nós conseguimos fazer uma cirurgia, removendo todo esse colar cervical gengival. Aqui está a situação já com um desgaste interno muito grande, então eu precisei fazer um procedimento diferente do comum aí para fazer a inserção do pino. Aqui, se eu fosse tratar esse caso apenas com o Panavia Self Adhesive, eu não precisaria desta etapa aqui, ó, de fazer a aplicação do Ceramic Primer Plus, que é o silano da Curaray. Aqui eu estou fazendo o uso dele apenas pelo fato de que eu vou usar um outro cimento da linha da Curaray, que é um cimento Core, o Clearfield DC Core Plus. Tá? Então, foi por esse motivo. Então, por esta razão, eu precisei aplicar o silano e precisei aplicar o sistema adesivo. Mas, se fosse em um caso onde o pino estivesse super bem adaptado ali ao canal, o que não aconteceu aqui, daria então para eu fazer o uso da outra estratégia que mencionei para vocês, que é apenas colocar o cimento dentro do canal e inserir o pino. Olha só que loucura, né? Parece loucura, mas é ciência. Depois de todo o processo aqui construído, nós fizemos, né, os preparos, ó. O pino já estava lá posicionado, a elevação de margem cervical aqui, vocês já estão percebendo, um acabamento dessas margens, está tudo bacana. Moldamos, fiz a peça em resina semidireta também, para ter uma solução em seção única para a nossa paciente. E aqui está a nossa belezura da vez, né? O Panavia Self Adhesive Lutin Multi. Então, olha só, qual é a minha dificuldade? Nenhuma. Eu faço apenas o jateamento interno desta peça, vou inserir o cimento ali, ó. Depois de carregar a peça com o cimento, levo em posição, removo todos os excessos, aguardo cerca de 3 minutos para ter uma reação
química importante aí desse cimento se reagindo, fazendo com que todo aquele gráfico que nós vimos lá no estudo científico possa acontecer, a hidrólise do silano, ele interagir aonde ele precisa interagir, todo o MDP, essa turma toda, fazer o processo de união adesiva na estrutura dental remanescente quando houver, então ocorrer todo esse processo químico e depois disso tudo acontecer, aí nós já temos o resultado certinho, pronto. Percebam lá, ó, aqui depois da cimentação imediata, então por isso vocês estão vendo todo esse machucado aí nessa região gengival. É uma paciente que tem uma demanda ortodôntica, precisa de mais alguns outros cuidados. Percebam que ela não tem um premolar aqui, mas um resultado super satisfatório neste momento aí, com um resultado imediato. Então, este é o cimento que vai permitir você trabalhar de uma maneira mais dinâmica, sem adesivo, sem silano, facilitando aí o seu dia a dia clínico. É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa instrução e a gente se encontra em uma próxima aula aqui dentro do canal da Curaray.